Olá, Corujinha! Vamos para a nossa revisão de português da banca IBDO. Você agora vai conhecer os assuntos mais cobrados pela banca. Meu nome é Wilka Paiva e seja bem-vindo ao Foco no Concurso. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os seus amigos, participe também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui na descrição do vídeo e, é claro, não se esqueça de deixar o seu precioso like, clica aí no joinha para você continuar recebendo vídeos como esse, tudo certo? Primeira questão. Assinale a alternativa cuja expressão em destaque foi empregada incorretamente. Vamos buscar a alternativa que está incorreta. Tudo certo? Alternativa A. Costurou a roupa de baixo a cima. A B. Não aparte os animais. C. Isso será marcado à parte. E D. Ele é um homem que reclama à toa. Vamos começar de baixo para cima. Ele é um homem que reclama à toa, reclama desnecessariamente, perfeito. C, isso será marcado à parte, como isso será marcado? À parte, perfeito. A B, não aparte os animais, eles estão brigando, você não pode ir lá e apartá-los. Também está correto. A nossa alternativa é a A, costurou a roupa de baixo a cima. O erro está aqui. Em debaixo, aqui tem que ser separado, porque vai ser naquela construção que você tá, como se você estivesse olhando algo de cima abaixo, de baixo acima, tá? O debaixo junto, ele quer dizer, você vai usá-lo quando você quiser falar alguma coisa sob a mesa. Os sapatos estão debaixo da mesa, sob a mesa. Tá? No nosso caso aqui, quando você diz assim, fulano está me olhando dos pés à cabeça, de baixo a cima, esse de baixo vai ser separado, tudo certo? Alternativa A, correta. Questão 2. Assinale a alternativa em que não há erro ortográfico na frase. Aqui, marca aqui para você não se confundir, não há erro. Onde não há erro, você vai em busca da correta. Então, a gente vai ter 3 incorretas e uma correta. Alternativa A. As indústrias de carne têm. Ele falou erro ortográfico. Você vai procurar qualquer tipo de erro, tá? Você vai entender o que a banca está querendo. As indústrias de carne têm gerado um efeito. Olha aqui o tem. O tem que ter um acento circunflexo, né? Porque quem tem gerado? As indústrias. Então, a concordância, no caso aqui, está errada. A B, a Austrália é o país aonde o consumo de carne é maior no mundo. Aonde não. Onde, porque quer dizer, indica lugar. A Austrália, né? É o país onde. É onde acontece esse consumo. A C, o elevado consumo de carne contribui para o agravamento do aquecimento global. Então, esse elevado consumo de carne, ele contribui com I, não com E. Portanto, a D é a correta. Os especialistas em nutrição veem, sem acento, perfeito, o elevado consumo de carne com muita preocupação. Aqui a gente vai ficar com a alternativa D. Basta você encontrar um erro. Você já está vendo que ela não está de acordo com a norma padrão, tá? Aí você já pula para a próxima alternativa. Questão 3. De 2007 a 2018, foram 26.365 acidentes graves envolvendo crianças e adolescentes enquanto trabalhavam. O modo verbal da palavra sublinhada do verbo nessa frase confere à declaração sentido. O que a banca está te perguntando? Ela está querendo saber sobre o modo verbal e não sobre o tempo, tá? O nosso tempo aqui a gente já está vendo pela terminação vá, que é um pretérito imperfeito, mas não é isso que ela quer saber. Ela quer saber o modo. Então, é um modo o quê? Indicativo, conjuntivo ou
imperativo. Temos aqui uma condicional, um termo hipotético, um termo apelativo, um termo afirmativo. Estamos no modo do indicativo. O modo indicativo, ele vai indicar uma afirmação, uma certeza. Aqui, ó, alternativa D, correta. Se fosse no modo subjuntivo, aí poderia ser a alternativa B, o hipotético. Mas não é. Ficamos com a alternativa D corretinha. Questão 4. Entre as orações adverbiais, identifica-se a condicional reduzida de gerúndio em. Olha aqui, reduzida de gerúndio. Gerúndio é o quê? É quando o verbo é terminado em NDO, né? NDA, enfim. Alternativa A. Tendo mais do que imaginavam, não socorreu o irmão. Reduzida em gerúndio, tudo certo? Temos um tendo aqui, aí a gente guarda a alternativa, tá? Tendo mais do que imaginava, não socorreu o irmão. Alternativa B. Tinha de chegar cedo à festa, não tem nada a ver. A B já tá fora. A C. As lições foram aprendidas com sucesso. Fora. A D. Tendo livres as mãos, poderia fugir do castigo. Gerúndio também, terminado em NDO. Agora, olha o que a questão está pedindo. Identifica-se a condicional. Ela quer uma condicional. Na condicional, a gente vai ter a alternativa D, ó. Tendo livres as mãos, poderia fugir do cativeiro, tá? Se tivesse livre, se as mãos estivessem livres, poderia fugir do cativeiro. Ficamos com a alternativa D como correta. É uma oração condicional reduzida de gerúndio. Questão 5. Embora o crescimento populacional seja um dos fatores, isso não explica porque a produção de carne quintuplicou. A palavra sublinhada nesse período estabelece a seguinte relação. A banca ela é bem direta em relação às orações coordenadas. Coordenadas e as orações subordinadas também, tá? Sempre quando ela quer saber alguma coisa sobre a oração, ela vai sublinhar ou deixar em negrito, ela vai destacar, na verdade, a conjunção. Ou ela vai querer que você substitua uma conjunção pela outra, que não altere o sentido, ou ela vai querer saber o que a conjunção expressa. No nosso caso aqui, o embora, ele vai ser uma concessão. É uma conjunção concessiva. Tudo certo? A concessiva que vai vir junto, ó, poderia ser substituída por ainda que, são as conjunções concessivas. O ainda que, o posto que, o se bem que, o não obstante, o conquanto, o apesar de e malgrado, dentre outras, tá? Então, ela está querendo saber, nesse período, que o termo sublinhado ele vai estabelecer a seguinte relação de ideia de concessiva, de uma contrariedade. Ó. Embora o crescimento populacional seja um dos fatores de alguma coisa, que está lá no texto, isso não explica por que a produção de carne quintuplicou. Tudo bem? Está te dando um contraste, está te dando uma ideia contrária, uma oposição. Não é causa, não é conclusão, nem explicação. Estudem orações coordenadas e subordinadas, que com certeza vai ter mais de uma questão sobre esse assunto na tua prova. Questão 6. Graças a Deus, nunca fiquei doente, mas muita gente aqui está doente porque tem lixo que vem do hospital e está tudo junto. Os conectivos destacados exemplificam recurso de coesão sequencial e estabelecem respectivamente. Viu o que eu falei? Tá aqui, ó. Ela quer saber o mais é o quê? Uma diversidade, uma adição, um contraste ou um contraste? Alternativa D também, um contraste. Então, o que esse mas representa? Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia,
faz parte das orações coordenadas adversativas. Então, ele representa, sim, aqui apresenta uma adversidade ou um contraste. Então, a gente só tira a alternativa B da história, porque não é adição. Adição seria se fosse mais ou mas também, mas não é o caso, tá? Aí vamos em frente, ó. Muita gente aqui está doente porque tem lixo que vem do hospital. Por que a galera tá doente? Primeiro, tem muito lixo que vem do hospital, depois elas ficam doentes. Então, esse porquê faz parte dessa oração aqui. Então, esse primeiro tem o lixo, depois a galera fica doente. A gente vai ter uma causa. Você sabendo do porquê, você já matou a questão, ó, porque na C tem explicação e não é, e na A, condição. Se você não soubesse, você iria ficar aqui, ó, preso na conjunção E, que é uma adição, você ia ficar entre a C e a D. O que você teria mesmo que saber era porquê. Esse porquê, né, ele é uma causa e não uma explicação. Ele é causa porque ele faz parte da oração que acontece primeiro, tá? Do fato que ocorre primeiro. Então, primeiro a galera não vai ficar doente para depois ter o lixo. Primeiro tem o lixo e isso provoca, isso é a causa da doença do povo. Tudo certo? Então, aqui, alternativa D, corretinha. Questão 7. Julgue com C ou I, conforme esteja correta ou incorreta a concordância nominal nos enunciados a seguir. Então, vamos embora. Primeiro, correm anexos aos processos vários documentos. Então, vários documentos correm anexos aos processos. Aqui tá correto. Ó, aqui também já te entregou, né? Tá tudo correto. Aqui a próxima. Paisagens as mais belas possível. Não. Possíveis. Concordância nominal, tá? Paisagens as mais belas possíveis. Um I aqui. Então, tendo izinho aqui, a gente já, ó, tira a D do jogo. Ele não era tal quais seus irmãos. Aqui tá correto. Porque ele não era tal. O tal concorda com o que vem antes e os quais concorda com o que vem depois, com irmãos, tá? Irmãos no plural, quais no plural. Tal no singular, ele no singular. Primeiro, ele no singular e tal no singular. E irmãos no plural, quais no plural. O tal vai concordar com o que vem antes e quais concorda com o que vem depois. Paisagens o mais possíveis belas. Tá errado, olha aqui. Deu a confusão aqui, ele usou as duas frases de maneiras diferentes. Então, paisagens não é o mais, são as mais possíveis belas, as mais belas possíveis, certo? Então, aqui a gente vai ficar também com o I. Ó, a A já tá fora. Aí você vai ficar entre B e C. Vai em anexa às declarações. Tá incorreta porque as declarações elas vão em anexo. Nem existe esse anexo, tá? As declarações vão em anexo. Tudo certo? Aqui a alternativa correta é a B. Questão 8. Das formas verbais a seguir, a única que contraria as regras de acentuação estabelecidas pelo novo acordo ortográfico é. Ela gosta de perguntar isso aqui em relação à ortografia. No nosso caso aqui é sobre acentuação gráfica, mas ela também gosta de saber se a palavra está escrita de maneira correta. Alternativa A. Averigo, dem, vem ou tem. Na 8, a gente vai ficar com aquela que vai, ó, contrariar as regras de acentuação. É a B, porque esse acento aqui, ó, já foi banido, excluído. Dem, tem, vou. Quando a vogal se repete, a vogal E ou a vogal O,
ela não tem mais esse acento circunflexo. Portanto, a alternativa B correta. Questão 9. Coloque seu ou i nos parênteses conforme esteja correta ou incorreta as afirmações a seguir. Vamos lá. A 9. Na palavra embora, em boa hora, né, temos um processo formador de palavra denominado composição por justaposição. Aqui vai estar errado, porque não é justaposição. Embora é em mais boa mais hora. Juntou tudo, aconteceu uma aglutinação. A gente vai descartar a D e a E. Na palavra pé de moleque, temos um processo formador de palavra denominado composição por aglutinação. Também está incorreto. Aqui é por justaposição, porque não houve fusão de nenhum termo, de nenhuma letra. Na palavra planalto, que é a junção de plano mais alto, houve uma aglutinação, né? Tem um processo formador de palavra denominado composição por aglutinação. Aqui sim está correto. Tudo bem? Aqui está corretinho. A última, na palavra vinagre, é vinho mais agre, temos um processo formador de palavra denominado composição por aglutinação. Também está correto. A última, na palavra arco-íris, temos uma justaposição, né? Temos um processo formador de palavra denominado composição por justaposição, porque não houve fusão de nenhum termo. Então, aqui também está correto. A gente vai ficar com a alternativa C como correta. Questão 10. Observa-se uma passagem em que há falha na regência verbal. Sobre a regência verbal. Atentem-se a esses assuntos e aprofundem os estudos em cima disso. Regência verbal. O técnico chamou os melhores atletas. Você vai naquela incorreta, tá? Em que há falha. Então, o técnico chamou os melhores atletas, está correta, tá fora, porque o técnico chamou, quem chama alguém. Chamou quem? Os melhores atletas. Tudo perfeito. A B, aqui a gente vai ter temos um verbo transitivo direto, um VTD e um objeto direto. Na B, foi no colégio. Pronto, você já achou a tua alternativa incorreta. Essa tá errada porque não é foi no colégio, foi ao colégio, né? Quem vai a algum lugar. Colégio masculino, ao colégio. A C tá correta, os jovens constituem o futuro do país. Constituem o quê? O futuro. Verbo transitivo direto, objeto direto. A D, o livro custou caro. Caro, porque o livro é masculino, então caro também vai estar no masculino e no singular. E nenhuma das alternativas anteriores também não é a nossa alternativa, porque temos uma alternativa aqui, A, B. Tudo certo? Alternativa correta, B. Questão 11. Na frase, contém uma história que não é da carochinha. O sujeito é. Não é difícil, contei. Quem conta algo, né? Contém uma história. Quem contou, eu contei. Sujeito elíptico. Determinado, você sabe, sujeito simples, ele é elíptico. Determinado, elíptico. Sim, a nossa alternativa é a A. Indeterminado, não. Inexistente, não, porque você sabe que existe. É sujeito desinencial, né? Determinado composto, não. Portanto, a alternativa A correta. Questão 12. Os termos destacados têm natureza substantiva, exceto em. Questão simples também. Temos aqui termos destacados. Principal, enfermeiras, ferreiros. E aqui eu não destaquei, mas são olhos, tá? Queremos a exceção. A principal diferença. Esse principal, ele não é substantivo, porque na verdade é a diferença principal. Diferença sim é um substantivo, principal não, tá aqui só qualificando a diferença. A alternativa A é a nossa alternativa, porque principal não é substantivo.
AB, as enfermeiras estão, tananana, beleza, substantivo. AC, os ferreiros, ferreiros é substantivo. AD, os olhos, também é um substantivo. Alternativa A, correta. Questão 13. Em muitos dos países mais pobres do mundo, come-se pouca carne. É correto afirmar sobre a concordância verbal na oração destacada. Então, vamos saber o que ele está querendo aqui. Primeiro, vamos analisar, ó. Quando tiver a partícula C, você tem que ficar de olho para saber se ela é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Como você vai saber isso? Olhando para o verbo. Quem come, come alguma coisa. Come o quê? Ó? Pouca carne. Aqui temos um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, esse C jamais vai ser um indeterminador do sujeito. Ele vai ser uma PA, tá? PA. Porque você pode transformar. Pouca carne é comida. Tudo bem? Alternativa A. O verbo está no singular porque o sujeito está indeterminado. Não, o sujeito está aqui, ó. Pouca carne. Você vai achar que é um objeto direto, mas é o sujeito. Tudo bem? Alternativa A está errada. AB, o verbo está no singular concordando com o sujeito pouca carne. Pronto, encontramos a nossa alternativa. AC, o objeto direto pouca carne determinou a concordância do verbo no singular. Ele não é objeto direto. Pouca carne é o sujeito. Tudo bem? É o sujeito paciente, é o sujeito da voz passiva. AD, o pronome ser integrante do verbo determinou a concordância do verbo no singular. Ele não é integrante do verbo. Ele é uma partícula apassivadora. Tudo certo? Alternativa B, correta. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E já peço o seu like novamente, o seu joinha. Ele é muito importante para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e que você nos motive sempre a fazer novos e novos vídeos, tudo certo? Então vai, clica aí logo, deixa o seu joinha. Agradeço a sua presença e o segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Esse é um momento que a gente precisa refletir muito e ficar muito mais próximo das pessoas que a gente ama, daquelas pessoas que a gente quer ter para sempre. Tá? Então ame os seus, lute sempre com as armas que você tem, seja sempre fiel aos seus conceitos, aos seus princípios e nunca, nunca, nunca humilhe alguém, tá? Seja grato sempre, seja humilde e seja sempre esforçado. O segredo do sucesso é continuar lutando sempre. Então insista, persista e não desista. Até a próxima. Fui!